Aí a gente entra na próxima pergunta. Se a gente achou que tinha despertado lá em 2013 e, na verdade, a gente estava abrindo a caixa de Pandora, ou como parte da verdade a gente estava abrindo a caixa de Pandora, eu pergunto para ti, professor Ricardo Tim, o que é o despertar? O que é o despertar filosófico, por favor? É isso ali, Fábio. Veja bem, por si nada acontece, né? As coisas sempre... Teve um grande professor meu, que acho que não sei se chegasse a conhecer, o professor Colombo, e ele sempre dizia, nós temos que pensar, né? Porque quando nós não pensamos, alguém pensa no nosso lugar, e nós não temos o direito de dizer nada, porque nós abdicamos da nossa posição de pensadores, né? E pensador não precisa ser um filósofo oficial, não é nada disso. Precisa ser alguém que se dê conta da realidade e que, quando perceber aquilo ali, não deixe escapar, né? Que pegue pela cauda o animal que está ali, que nem o cavalo selvagem, e tente ver onde a coisa vai. Sim, tudo é mutável. Basta, e aliás, aqui vem o lado, vejam, eu sou aparentemente extremamente pessimista, mas eu também sou, né, num sentido oposto, extremamente otimista. Para sair de uma crise tem que entrar completamente nela. Ninguém sai de uma crise pela metade, né? Porque aí não entrou nela e também não saiu. Se eu quero realmente chegar, né, tomar impulso numa piscina que me leve para cima da superfície da água, vai ser muito mais difícil quando eu estou no meio da água tomar esse impulso do que se eu apoiar os pés no fundo e aí conseguir dar o trip, já que nós falamos aí impulso, né, impulsão, né, dar o untrip, como se diria então, para sair fora da água. Veja, só sai de uma crise quem entra nela. O problema então da filosofia sempre foi também colocar as pessoas em crise, sabendo que crise é uma palavra muito mal tratada. Crises vem de crino, né? Crino, e aí vem várias etimologias, mas, por exemplo, um dos usos da crise é um uso médico, né? Era definir o momento onde o paciente ou ia ou ficava. Por exemplo, se usa a palavra crise nesse sentido. É um momento onde há uma, digamos assim, um obstáculo que obriga uma tomada de decisão, que é uma ruptura, né? Então, essas rupturas a gente vai chamar de crise de crescimento, por exemplo, são aqueles momentos onde tu tomas uma consciência que antes tu não tinha. Então, a primeira condição é perceber essa crise. Veja bem, nós passamos após a democratização, vamos chamar assim, nesse processo longo, ao mesmo tempo crescendo e tomando, né, consciência dessa crise e, ao mesmo tempo, escamoteando coisas que deveriam estar no centro do problema, porque se eu escondo o problema, não resolvo, eu só escondi embaixo do tapete, né? Então, isso é típico, né? Comparando a ditadura aqui no Brasil com a ditadura nos outros países latino-americanos, isso é clássico, né? Como é que a Argentina consegue resolver isso, o Uruguai, o Chile, etc., ou na África do Sul, a justiça de transição, e aqui não se consegue resolver isso. Por quê? Tem alguma razão aí. Porque não houve a consciência real da crise que aquilo significou para transformá-la completamente em crítica. O que o tempo atual pode estar nos ensinando? Que nós temos realmente que aprofundar e perceber a crise em toda a sua dimensão e profundidade para tomarmos impulso crítico, que significa retomar, né, entender que nós somos essencialmente atores políticos porque nós vivemos numa polis, numa sociedade. Pode ser alguém lá né, perdido lá no interior, mais interior que nós possamos conceber, ele faz parte de uma cidade, de uma polis, porque ele vive e se comunica, né, numa mesma cidade. Né? Todos hoje somos cidadãos do mundo. Né? Essa é a ideia da própria crise ambiental e tudo isso aí. Né? Quer dizer, todos nós estamos juntos. Né? Se nós não percebermos isso, não percebermos nada. Né? E essa separação, essa tentativa desesperada de separação, de manutenção de alguma coisa, né? Quer dizer, essa tentativa reiterada, ou iterada, mas reiterada também, de retornar a um paraíso perdido que o mito propõe sempre. Né? O Hitler queria trazer o que aqueles ideólogos, né, do nazismo supunham fosse o medievo alemão e os grandes mitos, né, do Valhalla e tudo mais que ali nós tínhamos. Né? Wagner, então, se transforma no autor principal e mais referenciado. Ora, o que nós temos aqui é a mesma coisa, quer dizer, se volta cada vez mais a um tempo
onde não havia essa publicização, essa socialização da consciência. É isso, né? Onde a consciência é privada e cada um tem certezas assim intocáveis, uma extrema dificuldade de dialogar. Aí chegamos nós querendo dialogar, né? E estamos num outro comprimento de onda, não nos encontramos. Não nos encontramos, quer dizer, gostaríamos de nos encontrar, não conseguimos, né? Não conseguimos, de um modo geral. Criamos até bolhas entre nós, e esse é um problema, né? Mas eu acho que justamente, e aí eu só achar mesmo, né? Não é ter a consciência, ou ter a, né, assim, embasar do ponto de vista conceitual, categorial, etc., mas eu acho que nós estamos muito próximo do fundo de um buraco, de um certo buraco específico, e a saída desse buraco vai significar, então, uma ressignificação do conceito de vida. Mas isso aí é apenas um achômetro, né? Eu não pude trabalhar mais ainda, estou ainda lidando com a necroética, com todas essas dimensões aí que se colocam. Muito bem. Com relação a essa questão, filosofar é despertar, né? Quer dizer, todos nós, já no segundo grau, vimos, né, a caverna do Platão, quer dizer, aquilo ali, um despertar de uma espécie de sono confortável, né? De uma espécie digamos assim, de atmosfera salpicada de elementos de conforto, etc., né? Onde, por um choque, nós saímos e somos quase devastados por esse choque, porque somos atravessados por aquilo, então, que eu estou chamando aqui, veja bem, e olha só a correspondência como é clara, princípio de realidade. Eu estou unindo aqui a psicanálise com a filosofia. Isso vai acontecer em cada uma das situações, né, que nós formos, digamos assim, à medida que nós formos, digamos assim, nos desenvolvendo, ou pelo menos é isso que se poderia esperar e se deveria esperar. O que acontece é que a filosofia, em algum sentido, e aí está também o que está escrito na introdução, no prefácio do meu livro, né? Ela, em alguns momentos, resolveu se acomodar, né? Houve gente demais acomodada dizendo que estava fazendo filosofia. Inteligências, né, muito agudas que preferem fazer o que eu vou chamar de filosofia do cubo mágico. Ou seja, se concentram num problema que criam para que aquilo ali, então, dê, né, sua inteligência se floresça dentro daquele universo de pré-demarcação. Para a filosofia, no nosso sentido, nem no sentido clássico do termo, nem no sentido de qualquer grande filósofo, foi algo semelhante a isso. Foi pelo contrário, não era fugir do mundo, né? Era encontrar o mundo. A forma de encontrar o mundo era muito variada. Quando o Diógenes sai com a lanterna procurando uma pessoa, um homem justo, como ele diz, ele não está fugindo do mundo. Quem está fugindo do mundo é quem está fingindo que não sabe do que ele está falando. E aí nós encontramos a narrativa da roupa nova do rei, né? Que todos nós conhecemos. Quer dizer, aqueles tecelões maravilhosos que teciam uma roupa que só enxergava quem não mentia. É óbvio que o rei, né, quis uma roupa daquela, porque como é que o rei vai mentir? Como que o rei vai mentir? Então os tecelões teceram, né, e daí todo mundo quis a roupa, e eles ficaram muito ricos, porque teceram a roupa para todo mundo, né, e deram no pé, com bastante dinheiro, né? Aí, então o rei marca uma procissão, né, só apenas relembrando a historinha para quem não está localizando nesse momento, marca uma procissão, então, para a inauguração das roupas novas, para mostrar a beleza, a integridade ética, moral da sua capital, né? E ao estarem desfilando, surge uma criancinha que não sabia, né, que para sobreviver tem que ser hipócrita, tem que ser falso, e diz: mas olha, o rei está pelado, está nu, o rei está nu. Ou seja, tem que ter uma coragem hiperbólica para dizer aquilo que todo mundo finge que não está vendo, para dizer aquilo que a maioria diz: não vou me incomodar, para dizer aquilo, né, que está para além do ídolo. Olha, dá um soco na parede, né, porque a parede vai deixar uma marca, ela vai entrar em ti. A filosofia é uma denúncia de que o rei está nu, gente. Hoje é isso ou nada. Para que vai servir, né, nós nos abeberarmos, né, de milênios de erudição se nós não soubermos mobilizar uma energia capaz de denunciar, de anunciar, né, que o rei está nu, né? Que, na verdade, se vive em função de Mammon, se adora Mammon. Aí todo livro está trabalhando isso aí, mostrando em que sentido isso acontece, né?
em que nós deixamos enganar nesse processo todo, né? Talvez por razões Y, Z, que é difícil até, né? É essa a questão. Filosofar hoje é uma meta, entre aspas, meta-ciência, que ajuda toda a ciência a tomar consciência. Estou aqui lembrando aquele livro, eu acho que é do Edgar Morin, né? Ciência com Consciência, né? Eu tenho quase certeza que é, não sei se localizas, mas eu tenho quase certeza que é, mas posso estar errado, né? Mas então, quer dizer, o problema não é a ciência, o problema é a consciência da ciência, né? O problema não é o saber, é a consciência que esse saber deve assumir. O que significa saber? Qual é a responsabilidade que o saber me traz? Pelo fato de saber, vejam. É? Então, se eu sou um médico, por exemplo, e lá na formatura foi tudo uma maravilha, e eu jurei para o juramento de Hipócrates, tal, que diz, né, primum non nocere, né, primeiro lugar é não fazer mal. E aí eu me presto para estar aí no Conselho Federal de Medicina, fazendo aquelas conchave e aquelas coisas. O que nós estamos fazendo com isso aí? Então vamos denunciar. As pessoas que têm a consciência disso aí vão ter que dizer a verdade. Porque quanto menos verdade, mais campo, mais incorporação para essa pretensa solidez desse holograma, né, digamos, mítico, idolátrico, vai se constituindo. A tal ponto que as pessoas não chegam nem perto, porque têm medo de serem... Trata-se de um castelo de cartas, serem soterradas. Trata-se de um castelo de cartas. O máximo que vai acontecer é ser soterrada por um castelo de cartas. E por isso, tanta tensão, né? Por isso, tantas cadeias de proteção. Porque como é alguma coisa extremamente frágil, na sua essência, vamos dizer assim, no sentido espinosano do termo, né? A fragilidade é que é a sua alma mater que criou esse processo todo, uma fragilidade psíquica, uma fragilidade intelectual, etc., né? Como é extremamente frágil, tem que dar a impressão de ser o contrário disso. Mas, na realidade, a sua essência é frágil. Então, se eu puxo uma carta, desmorona tudo, né? É isso que significa a famosa denúncia de que o rei está nu. Nós temos que dizer, o rei está nu, vamos acabar de bobagem, vamos acabar de fingir, entendeu? E é uma questão que, digamos assim, o que nós estamos vivendo, a idolatria, vejam, gente, é uma doença do intelecto. Eu trago aqui a dimensão nosológica, né, da doença mesmo, né? A filosofia sempre foi, desde a sua origem, uma dimensão, digamos assim, que tem ao seu lado as palavras gregas terapia, né, uma terapêutica, né, e uma paideia, né? E não é só o nome do livro do Werner Jäger, estou falando aqui uma paideia, uma educação terapêutica, ou uma terapia educacional. E essa terapia educacional, olha como é que o Sócrates falava, olha como é que os clássicos falavam, olha como é que os medievais falavam, os modernos e os contemporâneos falam. Primeiro tem que acordar, primeiro tem que despertar, porque senão tu vive num sonambulismo, né? Se tu estás num estado de sonambulismo, tu não és capaz de responder por ti, né? Tu não é implicado, tu não consegue perceber o outro. O outro é como se fosse, né, uma projeção tua. Ou seja, tu estás num estágio, né, de projeção idolátrica, que é o que acontece com quase, né, a inteireza dos grupos sociais e, obviamente, está por trás de todas as maquinações daquilo que eu vou chamar de razão ardilosa. Talvez você conheça esse termo também que eu uso, né? A razão ardilosa que dá espaço a uma razão vulgar, a vulgaridade como norma, né? A vulgaridade como norma. Então aí cada um que diga qualquer coisa tem tanto valor como cada outro. Quer dizer, a pessoa lá que estudou 40 anos, sei lá, no caso da pandemia, né? Estudou 40 anos questões sanitárias, etc. Uma outra pessoa ali, aliás, isso foi narrativa agora constante nessa semana passada, mas já vinha nas outras, né? Eu até tenho gente que está perto ali, que está sempre me confidenciando esses aspectos, né? As pessoas chegavam no Hospital Mauri muito admiradas, porque elas tinham feito o tratamento precoce. Então vejam, gente, tu não precisa ser uma pessoa que tem uma imensa cultura para saber que nenhuma doença virótica tem tratamento precoce. Lembrem-se, por exemplo, da poliomielite, que se tentou fazer, mas eu estou falando em 1910, 20, né? Em 1930 já sabia que não tinha, porque é um vírus. O vírus não se presta a tratamento precoce. O vírus não é uma bactéria, não é, né? Ele tem outro status. Então, eu não sou da área biomédica, mas eu sei perfeitamente disso. É uma questão de estudo elementar.
Pessoas formadas, não sei das quantas, lá vem com essa história de tratamento precoce. Quer dizer, na verdade, isso aí é o interesse de alguém, né? E aí tem que dizer, isso aí foi feito para dar dinheiro para alguém, só resta descobrir quem, né? Ou para ter apoio de X, Y, Z. O resto tudo é balela. Agora, as pessoas morrem em função disso. Porque mamam, toma as rédeas, né? E veja, é como se fosse uma estátua de Janus, né? Quer dizer, duas faces, uma de cada lado. De um lado nós temos, então, Thanatos e de outro temos Mammon. Na verdade é a mesma coisa. Porque o dinheiro não está interessado se as pessoas estão morrendo ou não estão morrendo. Ele está interessado em não ser tocado e ficar no status que ele está e em processo de contínuo crescimento. Então, não vamos nos admirar que os mais bilionários do mundo ficarem ainda mais bilionários, né? Faz parte exatamente dessa lógica. Porque eu não estou falando do Brasil quando falo isso. Eu falo do mundo todo com as devidas nuances, né? Onde o povo tem mais, né, presença e mais consciência do seu papel, digamos assim, da sua dignidade, ele luta contra isso. Onde tem menos, não consegue lutar. Que é a nossa situação, infelizmente, né? Mas então, essa é a questão. Filosofar é despertar. Despertar é mostrar que o rei está nu. Ou isso, ou nós voltamos, né, digamos assim, numa espécie de círculo encantado que não nos leva a lugar nenhum. Perfeito. E sabe, a única coisa que me acalma nesses tempos que a gente vive tem a ver com o que Platão falava no Despertar, lá no Mito da Caverna, ou ainda melhor, o que Sócrates falava e Platão nos escreveu. A primeira coisa que o prisioneiro da caverna sente ao se libertar não é epifania, não é alegria, é dor, é sofrimento. E se é um tempo em que estamos sentindo dor e sofrimento, eu passo a pensar que é um tempo de despertar. Ao contrário de 2013, onde a sensação era essa epifania, era essa iluminação. Euforia. Então talvez estamos muito mais perto de despertar agora do que estivemos lá naquele tempo. Mas como o senhor mesmo disse, a gente tem que pensar em nível mundial, né? E o Brasil, sem dúvida, não é, nunca foi, e está muito longe de ser por causa de toda a lógica do capitalismo, né, de ser, vamos dizer assim, uma condição privilegiada para esse despertar, né? É quase é se auto-iludir, pensar que o despertar virá daqui. Isso é um pouco triste, mas eu acho que é uma constatação que a gente precisa fazer. Senão a gente... Eu acho que pode vir de muitos lugares. Eu acho que pode vir de muitos lugares os despertares. Às vezes os despertares são tão pequenos que não parecem nada, né? Um dos maiores peixes do mar, o peixe-lua, né? Uma fêmea põe milhões de ovos, é o animal que mais põe ovos, e cada ovo tem 1/10 de milímetro. E o peixe adulto tem 4,5 metros de altura por 4 e pouco, assim, porque ele aparentemente não tem cauda. Quer dizer, às vezes as coisas menores têm um potencial disruptivo extraordinário. Às vezes uma ação pequena que nós façamos, né, com o nosso que está perto, com alguém que está perto, pode ter uma função disruptiva extraordinária, né? Não obstante, a gente pensa, não devemos pensar talvez em grandes categorias como nações, né? Isso é muito relativizado, cada vez mais relativizado. O século XXI desmanchou muito disso, né? Um pequeno grupo pode fazer um grande barulho. Eu acho que essa é a grande lição lá do 11 de setembro, que eu achava que seria a maior tragédia da minha geração e o Covid está mostrando que não. Né? Mas 2001, mostrava isso. 2001 também teve o Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre, né? Quer dizer, que tu chegar a viajar pelo mundo, é uma época que eu viajava muito, todo mundo conhecia Porto Alegre do nada, assim. Eu digo pelo menos nos meios, quer dizer, e muitas coisas, né? É que a gente não sabia que na Índia tem um atentado terrorista por semana ou por dia, né? Então 11 de setembro, na verdade, faz parte de toda uma lógica, né, e da sua contralógica, né? Exatamente. Você que assistiu até aqui certamente é um amante da filosofia. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia Hoje a crescer cada vez mais. Mas se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix para fabiogt@filosofiahoje.com. É meu e-mail,
manda um Pix de qualquer valor que vai fazer a diferença para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima!